Tem gente que acredita que a vida muda num estalo, mas para Miguel, tudo parecia igual. Acordar cedo, ônibus lotado, salário apertado, coração vazio. Fazia 6 meses que ele mal sorria de verdade. Desde que levou aquele fora, parecia que a vida tinha entrado no modo automático. Mas naquele dia, naquela manhã comum, com cheiro de chuva no asfalto e gente espremida no banco do fundo, ele viu ela, uma mulher que ele nunca tinha visto antes, mas que só de olhar, fez o peito apertar de um jeito bom. O nome dela, Aline. Miguel tem 28 anos, mora com a mãe e o irmão mais novo, num AP pequeno na Zona Sul. Quarto apertado, parede descascando, mas cheio de histórias penduradas nos pregos tortos. Todo dia, ele acorda às 5 da manhã, lava o rosto com água gelada, come o pão dormido com café preto e corre pro ponto antes do céu clarear de vez. Trabalha num depósito de materiais de construção, rala o dia inteiro carregando peso, ouvindo piada sem graça de patrão, esperando cair o valor fiscal na sexta. Mas o que mais pesa não está no ombro, tá no peito. 6 meses atrás ele tinha uma companheira, Toti, namoraram por 2 anos, era leve, bonita, cheia de planos. Mas um dia, do nada, ela virou e disse que precisava de espaço. Não é você, sou eu, ela disse. Mas Miguel sabe, sempre é ele. Desde então, nada tem graça. Nem o churrasco com os parça, nem os memes do grupo, nem a música no fone. O tempo passou. As feridas ficaram. E a rotina virou anestesia. Até aquele dia. Aquele dia em que ele entrou no ônibus 631, sentido centro. E tudo mudou. Sam, aviso, sem roteiro. A Line entrou. Miguel já estava sentado no fundão, como sempre, o fone enfiado no ouvido. Mas a música nem fazia mais sentido. Só o balanço do ônibus e o cheiro de diesel. Mais um dia igual a todos os outros. Até que na próxima parada, ela entrou, Aline, camisa social branca, calça jeans, cabelo preso num coque meio bagunçado, óculos com a haste torta, parecia cansada, mas tinha algo nela, um ar diferente, como se o mundo tivesse ficado em silêncio por um segundo quando ela subiu os degraus do coletivo. Miguel viu, mas tentou disfarçar. Só que o olhar dele entregava tudo. Ela ficou em pé, segurando na barra, a uns 2 bancos de distância. E mesmo com o ônibus sacudindo e o povo reclamando do calor, Miguel só conseguia prestar atenção. Nela, no jeito que ela ajeitava o cabelo, nas olhadas rápidas pro celular, ele pensou em puxar assunto. Mas com o quê? Oi, tudo bem? Parecia bobo. Medo do paguermico, do ser ignorado, a coragem travou. Mas aí ela olhou, rápido, e sorriu. Um sorriso leve, quase sem querer. E nesse instante, algo acendeu nele. Um negócio no peito, que ele achava que tinha apagado faz tempo. O ponto final chegou, e ela desceu antes dele, sem falar nada. Mas Miguel ficou ali, sentado, coração acelerado, cabeça longe. Ele não sabia o nome dela ainda, mas já sabia que se visse ela de novo, não podia deixar. Nos dias seguintes, Miguel acordava mais cedo. Se arrumava melhor, penteava o cabelo, passava até perfume menos mesmo sabendo que ia suar no ônibus. Mas era como se uma nova rotina tivesse começado. A esperança voltou pro corpo. O mesmo ônibus, no mesmo horário, e ela estava lá, quase sempre no mesmo lugar, de pé ou sentada perto da janela. Às vezes com fone, às vezes lendo alguma coisa no celular, mas ela estava lá. E Miguel só observava. O coração batia forte toda vez que o ônibus fazia a curva e ele via que ela tinha subido. Mas o medo também vinha junto. Frases na cabeça. Oi, você pega esse ônibus todo dia? Bom dia, tá indo trabalhar também? Você gosta de música? Mas na hora, travava. O medo de parecer inconveniente, de ser mais um estranho chato, no meio do caos da manca. A autoestima ainda estava machucada, e a voz do passado ainda sussurrava. Você não é suficiente. Um dia, Miguel decidiu. Pegou coragem, ajeitou a mochila nas costas e se aproximou. Ela estava sentada. Havia um lugar vago do lado. Pasco? Senta aqui. Ela levantou os olhos, sorriu com o mesmo sorriso, leve do primeiro dia. Claro. Silêncio por alguns segundos. O ônibus sacudia. Miguel tentava respirar fundo. A voz quase não saía. Você vai sempre nesse horário? Ela riu de leve, ajeitando os óculos. Infelizmente. Todo dia, essa novela, aperte dole. A conversa deslanchou. Simples. Do jeito que só quem tá no mesmo perrengue entende. Falaram do trânsito, do ônibus sempre lotado, do café caro na rodoviária, e Miguel riu. Riu de verdade, pela primeira vez em muito tempo. Quando chegou o ponto dela, ela se levantou e disse: Até amanhã, né? Miguel ficou sem reação. Só acenou com a cabeça, tentando segurar o sorriso. Amanhã?
Ela disse até amanhã. E isso foi o suficiente para mudar o dia inteiro dele. Os dias foram passando, e o até amanhã virou rotina. Miguel e Aline começaram a se encontrar quase todos os dias no ônibus. Às vezes ele esperava na porta só para garantir que entrariam juntos. Outras vezes ela já estava sentada, e ele se ajeitava do lado, como se aquele lugar fosse reservado para ele. As conversas ficaram mais longas, mais leves. Ela falava do trabalho num escritório de contabilidade menos chefe chato, planilha sem fim, sonho de abrir o próprio negócio. Miguel contava dos perrengues no depósito, das dores nas costas e dos sonhos engavetados. Eu queria ter feito faculdade, sabe? Ele disse, um dia. Nunca é tarde, Miguel. Ela respondeu, olhando firme. A gente só precisa de coragem. E aquilo ficou na cabeça dele. Começou a levantar da cama, com vontade. O rosto, que antes era apático, agora carregava um brilho novo. Ele cuidava da barba, trocou o chinelo furado, até o uniforme, parecia menos feio. No ônibus, eles riam, falavam besteira, criticavam o motorista que freava demais, comentavam sobre a moça do ponto que sempre brigava no telefone. Coisas simples. Mas com ela, tudo parecia mais leve. Teve um dia que choveu forte. Os dois estavam encharcados. Miguel tirou uma blusa da mochila e deu para Aline secar o rosto. Ela sorriu, agradeceu e ficou segurando a blusa o caminho todo. No final da linha, ela disse, acho que meu dia foi melhor por sua causa. E Miguel não soube o que responder. Só sentiu o coração bater diferente. Tava ali, escancarado. Não era só ele que sentia. Eles se despediram, como sempre. Mas naquele dia, ele quase disse. Quase. Faltava só mais um empurrão. Miguel já estava decidido. No dia seguinte ia falar. Ia abrir o jogo, dizer o que sentia, mostrar que ela tinha despertado algo nele que ele achava que tinha morrido. Mas a vida, menos ela, sempre dá um jeito de testar a gente antes. Naquela manhã, o ônibus atrasou. Quando Miguel entrou, viu Aline mais à frente. Sentada, rindo, ao lado dela, um cara, camisa social, aliança no dedo. O coração de Miguel deu um nó. Sentou mais atrás, quieto, observou. Tentou não olhar demais. Tentou convencer a si mesmo que era só um colega de trabalho, só uma conversa. Mas a mente fez o resto. Pensou que talvez ela já tivesse alguém, que talvez ele tivesse entendido. Tudo errado. No dia seguinte, ela não apareceu, e nem no outro. Miguel voltou a ser o cara do fundo do ônibus. O olhar perdido, o fone no ouvido sem prestar atenção na música, a cabeça cheia de dúvida. Foi só coisa da minha cabeça? Será que ela só estava sendo simpática? As inseguranças voltaram com tudo. Aquela voz antiga, aquela que morava dentro dele desde o fim com a Totti, voltou a sussurrar. Tá vendo? Você se ilude. Ninguém fica. Ele quase decidiu esquecer. Quase. Mas aí, no final da semana, quando o ônibus já estava quase saindo do terminal, ela entrou. Sozinha. Mochila nas costas, rosto cansado, mas com aquele mesmo sorriso de sempre. Miguel hesitou. Ficou na dúvida, mas ela viu. E foi até ele, Miguel. Achei que não ia mais te ver. Fiquei 3 dias fazendo treinamento numa outra unidade. Tava morrendo de saudade da nossa resenha matinal. Ele riu. Riu de alívio. Riu de bobo. O nó no peito desfez. A dúvida passou. Talvez ainda fosse cedo para dizer o que sentia, mas agora ele sabia. Não era só coisa da cabeça dele. Depois daquele reencontro, Miguel sabia. Não podia mais ficar em silêncio. Passaram mais 2 semanas. Os encontros no ônibus viraram parte do dia que ele mais esperava. Mas a vontade de falar, de abrir o coração, só crescia. Ele já não queria mais apenas dividir o banco. Queria dividir a vida. Numa sexta-feira, depois de um dia puxado, Miguel chegou no ponto com o coração acelerado. Tava decidido o ônibus, chegou, e ela tava lá. Sentada, lugar ao lado vazio. Ele respirou fundo, subiu, e se sentou. Tá tudo bem? Ela perguntou, percebendo ele mais quieto. Ele olhou para ela, os olhos firmes, mas cheios de sentimento. Aline, tem um tempo que eu tô querendo te dizer uma parada. Isso aí, não falar agora, acho que não falo nunca mais. Ela arregalou os olhos, surpresa, mas esperou. Eu não sei se você percebeu, mas você mudou meu dia. Mudou minhas manhãs. Mudou meu jeito de olhar pra tudo. Eu tava meio quebrado por dentro. Meio sem fé, em nada. E você apareceu, do nada, num ônibus lotado, e sei lá, parece que eu acordei. Ela sorriu. Aquele mesmo sorriso leve, só que dessa vez, com os olhos brilhando. Eu também tava quebrada, Miguel. Acha que é fácil levantar todo dia e fingir que está tudo bem? Eu vi em você um refúgio. Alguém que me ouvia de verdade. Que ria das minhas piadas sem graça. Kill me.
Enxergava silêncio por um instante. Um silêncio cheio de coisa não dita. Ele segurou a mão dela, devagar, sem pressa. Eu não sei o que vai ser da gente, mas queria muito descobrir. Ela apertou a mão dele de volta. Então vamos descobrir juntos. E naquele momento, enquanto o ônibus seguia seu caminho em meio ao caos da cidade, Miguel não precisava de resposta nenhuma. Só, daquele instante. Tem gente que encontra o amor num aplicativo, outros, numa festa. Miguel encontrou o dele num banco de ônibus, entre freada brusca e gente resmungando. E não foi sobre destino mágico, foi sobre coragem. Sabra Apparat. Mesmo machucado, sobre estar inteiro, mesmo depois de ter sido quebrado. Às vezes, a vida joga pesado. A gente perde o brilho, perde a fé, perde até a vontade de tentar de novo, mas aí, alguém aparece, e não precisa fazer barulho. Basta sorrir, basta ouvir, basta ficar. Miguel não virou rico, não virou influencer, nem largou tudo para viver um grande romance de cinema, mas encontrou companhia no caminho. E às vezes isso é tudo que a gente precisa para continuar. Talvez você veja essa história e pense, isso nunca vai acontecer comigo. Mas eu te dizer uma coisa, o amor às vezes pega carona no mesmo ônibus que você. É só não dormir, no ponto.